Olá, aqui é a doutora Silvana Krupp, doutora Resiliência, e vou lhes trazer um pouquinho de informação sobre resiliência, o que é esse negócio de resiliência moral e o que a gente ganha com isso. Essa semana, no dia 19, eu fiz uma apresentação junto da Unicuritiba sobre os desafios da resiliência moral com relação a leis, à Constituição. E foi parte do meu pós-doutorado. Primeiro, a gente precisa pensar nas catástrofes e nos desastres. Os desastres são um termo que a gente pode usar para falar sobre diferentes tipos de eventos, e eles podem ser naturais, tecnológicos, humanos. E quando a gente fala em catástrofe, a gente já está tentando se referir a um desastre muito grande, que não é algo que, digamos, uma cidade sozinha consegue lidar. É uma catástrofe dentro da classificação dos tamanhos dos desastres, seria tipo aquele bem grande. E nos Estados Unidos, em 2005, nós tivemos o ciclone Katrina, que atingiu muito a área de Nova Orleans. As pessoas perderam suas casas, seus negócios, as ruas ficaram debaixo d'água, as represas se romperam, houveram consequências drásticas e muitas dessas áreas nunca se recuperaram. Mas e daí, não é mesmo? A definição em prática da resiliência, então, precisa sempre estar atrelada à questão moral. Não é só ética, é moral mesmo. E essa resiliência moral é importante porque a gente precisa buscar ir para a base real de como as coisas são feitas. Às vezes, algumas leis são criadas com interesses adversos, né? Interesses que não são muito bons. Então, de repente, alguma coisa pode até virar ética por causa daquela lei que foi criada e ela começa a se distanciar da moral. Então, um conceito de resiliência moral foi proposta pelo juiz Luciano Andrasco, e eu gostei muito daquela proposta. E ela toma como base a Constituição brasileira, e eu entendo que ela também se aplica quando a gente analisa a questão da Constituição dos Estados Unidos. E se aplica a quase qualquer país com a sua lei majoritária, a sua organização majoritária. Então, a definição da resiliência é algo que nós realmente precisamos conversar. E ela começa com a ideia de que, se a gente pudesse colocar uma imagem para a resiliência, a gente poderia dizer que seria como essa mesa, né? Essa mesa que, então, tem essa tampa e, para ficar de pé, precisa de 3 a 4 pernas, pelo menos. E a gente precisa ver como que essas pernas vão ser. Será que só de madeira? Será que de metal, plástico, com rodinha, sem rodinha? E isso nos mostra que resiliência não é algo simples. Então, resiliência não é um gerenciamento tradicional de emergências que tenta separar 4 fases. Ela realmente depende do altruísmo, da vontade política para que as coisas aconteçam, da vontade individual de cada pessoa para que o resultado realmente seja alcançado. A resiliência não é só lidar com risco, ou as estratégias de risco, ou a base da sustentabilidade. Não é. Por quê? Quando a gente vê na engenharia, por exemplo, o risco faz parte da equação para a gente conseguir chegar na resiliência. E se a gente tem simplesmente investimento, por exemplo, num sistema de alerta contra alagamentos, aquilo só vai dizer para as pessoas: saiam da frente, lá vem problema. Só isso. Então não é só uma solução. Então, como que a gente lida com essa questão da resiliência na prática, não é mesmo? Essa situação de que a gente não pode investir o dinheiro do governo ou da entidade privada ou da ONG, né, das organizações não governamentais, numa solução só, não pode ser sempre a mesma. A questão da redução de risco, que
Às vezes a gente consegue melhorar aquilo, ajuda na resiliência, mas não lida com a resiliência como um todo. Nós precisamos de um pensamento grande, amplo, em que a gente veja quais são todas as pernas que nós precisamos para ficar de pé e continuar. Existe financiamentos que a gente pode usar de maneira complementar para a gente chegar do outro lado? Então aqui estamos realmente construindo essa ideia de resiliência com vocês. Nos acompanhem.